Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, finalmente conseguimos nos falar. A turma de vocês estava com problema para ser incluída no Google Classe de Aula, Google Classe de Aula, Google Classroom ou Google Sala de Aula. E agora a gente vai começar nossos trabalhos. Então, inicialmente eu quero avisar vocês que às vezes as aulas que vocês estão vendo, pelo menos na disciplina de português, na aula Paraná, ela não está condizendo com o nosso cronograma. Tudo bem? Porque geralmente as escolas organizam o seu cronograma, mas o professor adequa de acordo com a realidade dos alunos. Então, pode ser que ocorra de você estar vendo conteúdo agora, que vocês só veriam lá no segundo trimestre, mas não tem problema. Continuem assistindo às aulas da Aula Paraná, e aí depois nós vamos ver como a gente faz para organizar aqueles trabalhos que foram colocados lá para vocês, tudo bem? E aí quero retomar com vocês de onde nós paramos. Nós paramos na discussão sobre o texto dissertativo argumentativo. Vocês se lembram que nós estávamos trabalhando, né, esse tipo de texto e a gente estava usando como exemplo o modelo do Enem. Tudo bem? E eu havia dito para vocês que toda nossa aula, todo o nosso embasamento, ele seria feito com base nesse documento aqui, que é um documento do INEP, que é aqui vocês podem ver, cartilha do participante. E eu estou usando a referência do ano de 2019, que foi feita essa referência para o Enem de 2019, com material do Enem de 2018. Tudo bem? Então, se eu pedir para que vocês baixassem isso aqui, esse material eu baixei e fiz uma encadernação para ficar mais fácil de eu estudar. No entanto, vocês podem apenas baixar no celular e esse, pessoal, tem que ser de fato o documento que vai nortear a produção de texto de vocês. Lembre-se daquilo que eu falei, que é dessa forma, é com essa grade, porque tem uma grade aqui, um modo de avaliar, né? Com itens distribuídos em 5 competências. É deste modo que vocês serão avaliados no Enem. Eu sei que é cedo para falar de Enem, ainda mais vocês que são segundo ano. Mas formalmente, nós precisamos desde já começar a ter a base para a produção da redação, que é um dos itens mais importantes, como nós comentamos. E aí, quando você pega aí o guia do participante, você vai baixando, você vai passando, você vai ver o que eu estou chamando ali de grade de avaliação. Ou matriz de referência, que é os itens que vocês têm que seguir. Então, essa grade de avaliação, ou melhor falando, né? Melhor chamando, é matriz de referência, como a tua redação vai ser avaliada de acordo com a referência que o Enem propõe. E vocês se recordam que eu passei isso, tá, inclusive no quadro, que o Enem avalia vocês segundo 5 competências. Cada competência tem um valor de 200 pontos. E aí, o valor tirado em cada competência é somado para que, ao final, vocês tenham a nota da redação. Tudo bem? Quem perdeu essas aulas, veja com os colegas, com o presidente e o representante da turma, porque isso tudo foi anotado, passei no quadro, todas essas questões aí, de como é a divisão por nota, como são os critérios, tudo bem? E aí vamos retomar, porque nós já havíamos visto em sala de aula a competência 1, a competência 2, e nós havíamos começado a competência 3, correto? Então, a competência 1 é aquela que fala que é preciso, que vai ser cobrado de vocês, demonstrar domínio da modalidade escrita formal de língua portuguesa. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui serão avaliados erros de ortografia, aliás, né, escrita correta ou não das palavras, pontuação, acentuação, regência, concordância, uso das palavras, do sentido, né, das palavras corretamente,
toda a parte física do português, dos erros que vocês podem cometer ao escrever, ou das coisas que vocês fazem das coisas que vocês fazem que não estão de acordo com a norma padrão, com as regras, será cobrado e avaliado no item 1. Tudo bem? Nós retornaremos a isso, porque eu quero falar com vocês ainda. Vamos falar sobre a questão da importância de você fazer um texto um pouco mais elaborado, quando você quer pontuar com um valor maior nessa competência. A importância de você usar na construção do teu texto o período composto. Tudo bem? Nós voltaremos a isso ainda, na competência 1 que já falamos em sala. A competência 2, ela é descrita assim pela cartilha do participante. Compreender a proposta de redação e aplicar conceito de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Tudo bem? Resumindo, já fiz isso no quadro, vamos retomar? Aqui diz que você tem que compreender a proposta de redação. Isso quer dizer que você tem que respeitar o tema que o Enem propõe. Você não pode fazer um texto mais ou menos sobre o tema ou sobre um tema completamente diferente. Você tem que seguir a proposta do Enem. Lembra do exemplo? Se a proposta do Enem é a persistência da violência contra a mulher, do que eu tenho que falar na minha redação? Da persistência da violência contra a mulher. Não posso falar só de mulher, não posso falar só de violência e não posso falar de coisas que persistem sem estar ligado dentro desse tema, a persistência da violência contra a mulher. Vocês se lembram que é muito importante o respeito ao tema, porque se você não respeita o tema, isso te prejudica muito. E se você fugir completamente do tema, isso zera a tua redação, é um dos critérios para zerar a redação, então bastante cuidado. Vamos lembrar o macete? Qual que é o macete? Repetir a frase temática. Tudo bem? Correto? Você vai repetir a frase temática lá no início do teu texto, encaixar bonitinho, porque aí você já, pelo menos, salva o tema. Outra coisa que o item 2 apresenta também é o aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. O que é isso? Você vai trazer o teu repertório educacional, aquilo que você aprendeu em filosofia, em sociologia, em arte, em literatura, em física, em química, se possível, para embasar a construção dos teus argumentos. Tudo bem? Já vamos falar sobre o que são esses argumentos. Além disso, o que mais você pode trazer? Você pode trazer também o teu repertório pessoal, os filmes que você assistiu, as peças de teatro, as músicas, tudo isso para quê? Para que você consiga relacionar, então, o tema com algum desses teus repertórios, ou que você aprendeu no contexto escolar, ou no teu contexto pessoal, de formação como indivíduo em sociedade. Tudo bem? Esse é o repertório. Falamos já sobre ele. Além disso, você tem também que respeitar os limites ou produzir um texto dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que é isso? O texto dissertativo argumentativo, vamos relembrar, ele se marca ou ele se define como um texto em que você constrói uma ideia para defender determinado ponto de vista que você tem sobre um assunto, usando para isso argumentos. Então, é uma forma de você dissertar, falar sobre determinado assunto. Que assunto? O que o Enem propor. De forma muito crítica. Tudo bem? Então, não é um espaço para você fazer um poema, não é um espaço para você fazer um desenho, não é um espaço para você contar uma história narrativa com personagens, espaço, tempo. Não. É o espaço para você abordar um assunto de forma o mais séria que você conseguir, de forma crítica.
construindo uma tese, que é uma ideia central sobre o assunto, e tentando comprovar essa tese a partir de argumentos que têm comprovação científica, tudo bem? Então, se eu faço isso, respeito o tema, uso um repertório que se alinha, que vai contribuir para as minhas ideias e faço o texto dissertativo argumentativo, eu já salvo ali uma pontuação alta no item 2, 160, 200 pontos, tudo bem? É muito importante, então, o item 2, tudo bem? E aí o item 3, a competência 3, melhor dizendo. A competência 3, pessoal, ela é a mais problemática, é a que as pessoas não dão atenção, é a que as pessoas não fazem e é a que prejudica muito a nota do Enem. Por quê? A competência 3 é o projeto de texto. Ela é chamada aqui, ela está na nossa definição como, é proposto assim: selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Muita coisa, né? Muita coisa. E muita coisa, as pessoas acabam esquecendo desse processo. Então, pense o projeto de texto, pessoal, como assim. Se eu vou fazer uma casa, antes de eu começar a construir a casa de fato, usar tijolos, colocar os materiais, os ferros, eu preciso definir como vai ser essa casa. Onde vai ficar o banheiro? Onde vai ficar o corredor? Onde ficarão as janelas? Eu preciso visualizar a minha casa antes dela ser construída. Tudo bem? Porque senão, eu não penso no todo e quando eu ver, eu fiz um banheiro dentro da cozinha. Com a porta para a cozinha. Então, o projeto de texto, que a gente diz que no item 3, que é o projeto e o desenvolvimento do texto, né? Que é avaliado na competência 3, é para ver assim, o aluno, ele se programou antes de escrever. Nesse projeto de texto, o aluno, ele selecionou informações que, de fato, colaboraram para que o texto dele tivesse uma proposta autoral, para que o texto dele tivesse, de fato, o ponto de vista ali. Ele conseguiu fazer isso? Então, quando está ali esses verbos, pessoal, selecionar, relacionar, organizar, interpretar, o que vocês vão fazer? O projeto é a primeira coisa. Chegou na prova no dia do Enem, olhou qual que é a proposta de redação, achou a proposta, olhou a proposta, agora vou ler os textos de apoio. Texto 1, texto 2. E vamos relembrar, texto não é só o texto. No texto vocês vão ter gráficos, infográficos, desenhos, pode ter até uma charge, tudo bem? Vou analisar todos os textos. Vou ler primeiro, ok? Li. Entendi a proposta? Entendi. Entendi. Eu acho, então, que o Enem quer que eu fale sobre isso. Deve ser a ideia que eu vou trabalhar. É isso. Tudo bem? Defini ali, entendi bem qual que é a proposta que o Enem quer. Li os textos de apoio, agora eu vou pensar no meu texto. O que eu vou pensar? Meu Deus, o que é que eu vou dizer sobre esse assunto? Nossa, tem tanta coisa que eu podia falar, mas eu só tenho 30 linhas. Então, o que eu quero falar sobre esse assunto? Por quê? Porque eu defino o que eu quero falar sobre esse assunto para que daí eu selecione as informações, relacione as informações, organize as informações, inclusive interprete as informações. Como assim? Professora, primeiro você define o que vai falar e depois vai escolhendo as coisas? É mais ou menos isso, mas não é. Por quê? Porque isso tudo é um processo, pessoal. Vocês vão estar lendo e o cérebro já vai estar tendo ideias, e você vai estar lendo outro texto, vai estar tendo outra ideia. Eu vou colocar isso aqui, daí eu ligo com isso. Vai ser um processo, tá? Não vai acontecer assim, agora eu seleciono, agora eu relaciono. Não, vai ser o processo. Agora eu interpreto. Não, o processo. Porque quando você vai estar lendo os textos, você já vai estar selecionando mentalmente, interpretando, organizando, tudo bem? Então, isso é o projeto, essa leitura muito criteriosa em que você vai definindo os passos que você quer dar quando for de fato escrever teu texto. E aí, pessoal,
tem uma parte, que é uma parte daí, depois que você faz a leitura e esse processo todo de ideias na tua cabeça, você tem que pensar agora racionalmente. Você tem que pensar assim, então eu quero falar sobre isso no meu texto. Isso vai ser o foco do meu texto. O meu ponto de vista vai ser esse. Tudo bem? Vou dar um exemplo. Num dos textos que era sobre a violência contra a mulher, né, dos Enems anteriores, tinha lá a proposta, né, persistência da violência contra a mulher. Vamos supor que fosse eu fazendo esse texto. Aí eu dizia, eu quero falar sobre a questão da violência associada ao machismo. A minha concepção é que a violência está associada ao machismo. Então, o que eu vou retirar dos textos de apoio, inicialmente do texto de apoio? O que eu vou retirar do texto de apoio? As informações que ajudem a colaborar com a minha ideia. As informações que ajudem a comprovar que minha ideia está correta. Tudo bem? Então, eu vou selecionar as informações. Selecionei essa. Depois, eu tenho que ver como que eu vou relacionar no texto essas informações. Essa se relaciona com essa ou essa com essa? Ou as duas estão relacionadas com essa terceira informação que eu tirei? Tudo bem? Então, estou relacionando. Eu posso relacionar essas informações com uma outra informação que eu trago do meu repertório pessoal? Um filme que eu assisti, uma novela, um livro que eu li? Sim. Veja, no projeto de texto, você também já vai estar pensando no repertório, encaixando o repertório dentro das ideias. Eu acho que eu quero falar sobre a questão do machismo e eu vou ligar, vou pegar esta parte desse texto, vou ligar com essa e aqui eu vou pegar um repertório que eu tenho, que eu acho que é bem interessante. Eu quero trazer aqui um seriado que eu assisti, né? Que vai falar sobre o papel das mulheres e como as mulheres são obrigadas em determinados momentos da história a exercer um papel secundário, coadjuvante. Tá? E que isso cria na mulher uma ideia de objetificação, de que ela não tem poder de decisão. Estou pensando aqui meus argumentos, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Estou relacionando as informações, as do texto com outras que eu trago do meu repertório. Tudo bem? Agora eu preciso organizar melhor meu texto. Que informação vai vir primeiro? Que vai ser mais importante? Essa informação vai se ligar com que outra informação que vai ser secundária ou que é menos importante? E no outro parágrafo do meu texto, qual a informação principal que eu preciso colocar e que ela é a informação que vai estar ali como argumento daquele parágrafo, a ideia principal daquele parágrafo. Então, isso, pessoal, é projeto de texto. Quando você pega o texto, ou os textos, melhor, nota 1000, porque nesse caderninho aqui ele tem uma parte que vai ter os textos nota 1000. O que você, quando ler aquele texto, vários textos dos alunos que tiraram nota 1000, o que você vai identificar? Tudo bem? Você vai conseguir identificar ali um projeto de texto. Você vai sentar e você vai dizer assim, nossa, olha, ele pensou isso, ele falou isso no primeiro parágrafo. Realmente, no segundo parágrafo, ele desenvolveu a primeira ideia dele. Olha, ele ligou essa primeira ideia aqui no finalzinho do segundo parágrafo com a outra ideia dele do terceiro parágrafo. Tá entendendo? E nossa, e olha que interessante, quando ele conclui criando uma solução para as duas ideias, ou os dois problemas que ele apresentou no parágrafo terceiro e no segundo parágrafo. O que o texto dele está? Ligadinho, projetado. Tem um texto que é um projeto, ele se programou para fazer isso. Tá, eu fiz o projeto do meu texto, professor, organizei certinho. Isso quer dizer que eu vou tirar uma excelente nota nesse item? Não necessariamente. Por quê? Porque uma coisa é o projeto. E a hora que você for escrever é o outro passo. Então, às vezes você faz o projeto correto, tudo certinho, mas na hora de desenvolver o projeto, você não consegue desenvolver. Você não consegue construir esse processo que é de ligar as ideias bem que você disse. As ideias que você colocou são ótimas.
Realmente elas são boas ideias, mas você não consegue ligar uma com a outra, você não consegue explicar bem a tua ideia. Às vezes você tem lá, quer ligar duas ideias, dois argumentos, tudo bem? Um argumento você consegue explicar muito bem. O outro já você não explica tão bem, então você não desenvolve tão bem. Pessoal, desenvolvimento de texto é assim, você tem que dizer tudo o que você quer dizer. Você tem que não dar margem para o leitor interpretar teu texto e falar assim: ah, eu acho que ele quis dizer isso. Ah, será que ele quis dizer isso? Se o leitor fizer este processo, isso significa que o teu texto tem lacunas, que você não desenvolveu bem teu projeto. Quando eu pego um bom texto, um excelente texto, eu consigo identificar que a pessoa se programou para escrever e ela cumpriu aquilo que ela se programou, de tal forma que eu percebo exatamente o que ela quis dizer, eu consigo entender por que ela usou esta informação naquele lugar e não no outro. Tudo bem? Então, é um texto bem desenvolvido, um texto com um projeto e que assume o projeto de fato na escrita, desenvolve bem. Como que a gente desenvolve bons projetos de escrita? Treinando, escrevendo textos e lendo textos. Então, uma indicação é vocês lerem os textos nota 1000. Um texto nota 1000 nem sempre vai estar perfeito. Parece que ele vai estar, ele tirou 1000. É claro que um texto nota 1000 pode ter falhas, pequenas falhas, mas você vai ter uma base já do como o teu texto vai ser avaliado. E ler os textos nota 1000, entender como eles funcionam, pessoal, não é copiar, não é decorar as coisas que as pessoas usaram e tiraram nota 1000. Não, é você entender o processo que ela fez, como ela fez, e você aí você pensa, então agora eu vou fazer o meu, com as minhas ideias, com as minhas percepções sobre aquilo, com o meu ponto de vista, com o meu repertório. Tudo bem? Tá? Tudo claro com vocês? Essa parte? Então, o projeto, antes de fazer o texto, você se programa rapidinho. Rapidinho. Primeiro parágrafo, vou falar isso, 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 isso. Segundo parágrafo, vou falar isso. Terceiro parágrafo, vou falar isso. Vou encaixar o repertório no segundo parágrafo. No último parágrafo, vou fazer uma solução. Tudo bem? É um projetinho mesmo. Vou dar um exemplo. Quero voltar a isso, quero dar um exemplo para vocês. Eu vou ver se eu consigo escrever esse exemplo para colocar ali para vocês o projeto de texto. Por exemplo, vou pegar lá o tema que eu já falei hoje nessa aula, que é da violência contra a mulher. Tudo bem? O que eu vou fazer? Peguei, então, lá da violência contra a mulher, o texto, li o repertório, li os textos de apoio, meu ponto de vista. Qual que é o meu ponto de vista mesmo? Machismo. Então, eu vou, no primeiro parágrafo, apresentar o assunto, dizer que eu vou falar sobre a persistência da violência contra a mulher, que isso é uma questão que chama muito atenção, porque as mulheres conquistaram tantos direitos, mas brevemente. Então, eu vou dizer assim, vou contextualizar o assunto, dizendo como a mulher teve direitos, mas ainda persiste a violência. Vou contextualizar, encaixar no nosso momento atual e vou apresentar, dizendo qual que é o tema. Tudo bem? E aí vou dizer as razões ali no primeiro parágrafo porque eu acho que persiste a violência contra a mulher. Ou uma razão só, depois eu vou encaixar outras, ou duas razões. Tudo bem? Então, eu no meu primeiro parágrafo vou dizer que na minha concepção, essa persistência da violência contra a mulher ocorre por causa do machismo. Opinião minha, é a aluna Cleia Rocha fazendo o Enem. Tudo bem? Fiz lá, coloquei lá que é o machismo, e ainda já vou colocar no primeiro parágrafo por que eu acho que é o machismo. Porque o machismo, ele faz com que ocorra a impunidade, e o machismo também, ele cria culturalmente uma tolerância à violência. Tá entendendo? Então, no nível rápido, mas isso eu vou fazer, gente, rapidinho, vai ser assim, ó, machismo, culpa, né, machismo, violência estrutural, impunidade, ou impunidade, violência estrutural. Vai depender da ordem com que eu vou abordar ali, que eu coloco aqui. Tudo bem?
Se eu for falar de violência estrutural primeiro, que eu acho que é o correto nesse caso, e eu coloco primeiro lá no meu primeiro parágrafo. Se eu for falar de impunidade, coloco impunidade. O que eu for falar primeiro no parágrafo seguinte, eu coloco em primeiro. Tudo bem? Então, eu vou falar isso, que está associado ao machismo e que o machismo decorre ou acarreta essa questão da violência estrutural e da impunidade. Tudo bem? Apresentei, primeiro parágrafo, redondinho. Agora eu tenho que cumprir o que eu falei que ia fazer. Então, no primeiro parágrafo, eu vou falar só sobre a questão da violência estrutural. Vou trazer exemplos do meu repertório, ou que eu aprendi na escola, ou de questões pessoais, mostrando como a imagem da mulher ou a violência contra a mulher foi romantizada no decorrer da história, nos livros, nos filmes, nas novelas. Vou dizer, além de tudo, que essa violência estrutural ela estava, por exemplo, na Constituição das Leis, que havia uma lei que permitia que se matasse mulheres em defesa da honra dos homens. Tudo bem? Por que eu estou falando isso da lei? Porque essa lei vai fazer um link com o que eu vou falar no meu terceiro parágrafo, que é sobre impunidade. Então, eu vou dizer que a impunidade, que é a não punição da violência contra a mulher, ou das violências, porque são tantas, né? Ela vem dessa violência que está na estrutura, né? Que está na estrutura das leis, na estrutura da cultura, e ela vai gerar impunidade. E aí, quando eu estava lendo os textos de apoio, eu selecionei um que falava que a Lei Maria da Penha, apesar de existir há 10 anos, mais de 10 anos, né? 2006, mas quando eu estou fazendo esse Enem, ainda não tinha 10 anos da lei. Eu vou dizer que apesar da lei ter quase 10 anos, ela puniu muitos poucos homens ou pessoas em geral, né? E por quê? Aí eu vou dizer que tá uma mentalidade de impunidade no sistema. Só que veja, isso é o que eu tô me projetando, eu não escrevi meu texto, eu só coloquei impunidade e vou desenvolver. E na minha solução, meu último parágrafo? Então, vou pensar em medidas que ajudem a combater essa violência estrutural e também combater a impunidade. Tudo bem? Faço uma solução que combata as duas coisas que eu apontei. Então, gente, isso é um projeto de texto. Aparentemente é um bom projeto, mas na escrita é que eu vou perceber se de fato eu consegui desenvolver o que eu queria ou não. Tudo bem? Então, hoje a gente vai ficar com esse assunto, que é terminando a competência 3. Tudo bem para vocês? Peço que vocês baixem a cartilha do participante, tá? Tem todas essas explicações e outras na cartilha do participante. Baixem, leiam, comecem a ler, tudo bem? Pegue um texto, o primeiro texto lá é o texto do Mateus, não, é o texto da Carolina. Pega o texto da Carolina, veja como a Carolina fez o seu projeto de texto, veja o repertório que a Carolina usou. Só que foi o repertório da Carolina. Ela usou um filme, ela usou uma música, ela usou um livro que ela leu, um sociólogo, quem sabe, um filósofo. Veja como ela já aplicou essas duas questões que a gente viu hoje, que é a questão do repertório e a questão também, então, do projeto de texto. Veja o que a Carolina falou que ia dizer no primeiro parágrafo. Ela fez isso mesmo ao longo do texto? A solução dela, que é no último parágrafo, vem falando modos de solucionar o que ela apontou ao longo do texto dela? Tudo bem, pessoal? Então, tarefinha de casa é vocês lerem o texto da Carolina e observarem o repertório que ela usou, os repertórios, que ela usou mais de um, e observar também como que ela fez o projeto de texto. Tudo bem? E na próxima aula nós continuamos falando sobre as outras competências. Beijo, abraço, até mais.